Brincar estimula a imaginação, a criatividade, a inteligência e as habilidades sociais. Ajuda a desenvolver a linguagem, melhora a saúde física e mental e aumenta a confiança. Especialistas afirmam que a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento da criança. Mas, ainda assim, muitas crianças deixam de brincar para ficar passivamente diante de telas eletrônicas. Nossa convidada deste Cidadania é Marilena Flores Martins, fundadora da IPA Brasil, Associação Brasileira pelo Direito de Brincar. Olá, Marilena, Olá. Seja muito bem-vinda, obrigada por vir aqui ao Cidadania. Muito obrigada, é um prazer. Nós agradecemos em nome da IPA Brasil essa oportunidade, porque quanto mais pessoas tiverem as informações adequadas, mais as crianças terão esse direito garantido e assegurado. Então, explica pra gente por que é tão importante garantir o direito de brincar e por que e como que surgiu essa associação pelo direito de brincar? Olha, o brincar, né, é a base natural do desenvolvimento humano. A criança se apropria do ambiente, do mundo, constrói as suas relações, constrói a sua linguagem de uma maneira lúdica, porque brincar não significa manipular brinquedos, né? Ela pode brincar com as mãos, brincar com o rosto da mãe, brincar com os paninhos. Então, é a maneira de expressão, é uma expressão da criança, é um comportamento da criança, um comportamento livre, que é conduzido e controlado pela própria criança. Mesmo os bebês, a partir de 2, 3 meses de idade, eles já têm esse impulso para brincar, né? Essa necessidade, eu diria. Mas o que acontece? O brincar também é aprendido, né? As brincadeiras, elas passam através das gerações, elas fazem parte da cultura da infância. Então, a criança, o papel do adulto é justamente oferecer essas oportunidades para que as crianças brinquem. E isso não significa dar brinquedos, né? Significa dar tempo e espaço para que ela possa brincar. E criança pequena, principalmente, adora brincar com objetos de uso cotidiano. Você dá uma colher de pau, uma panela, uma bola, não importa o que você dá, um paninho, elas brincam, né? Já viram outra coisa, já né? viram outra tambor, coisa, porque avião, ele desenvolve a imaginação da criança, ele ajuda a criança a elaborar a realidade em que ela vive e, principalmente, a se comunicar e a desenvolver essas habilidades que hoje em dia estão tão valorizadas, que são as habilidades socioemocionais, quer dizer, essa capacidade de se relacionar com outro ser humano de uma forma positiva, de uma forma produtiva que faça caminhar, faça essa criança florescer. E por que a associação? Assim, isso é uma coisa que está se perdendo? Por que é preciso garantir isso assim, ativamente ir atrás de garantir mesmo esse direito? Essa associação, na verdade, começou na Dinamarca, né, nos anos 50, no pós-guerra. Anteriormente, ela era International Playground Association. Por quê? Porque os parques onde as crianças, os escandinavos dão muito valor para a vida ao ar livre. E os parques onde as crianças costumavam brincar haviam sido destruídos pela guerra. Então, a população, os cidadãos e principalmente urbanistas, arquitetos se reuniram e criaram essa associação para reconstruir esses espaços de brincar, né? E ela tem mais de 50 anos por conta disso, existe em mais de 50 países, existe no Oriente, existe na América Latina, existe no Hemisfério Norte, e ela luta para promover, proteger o direito da criança brincar de acordo com o artigo 31. Esse artigo 31, ele foi colocado na Convenção dos Direitos da Criança nos anos 90, porque para explicitar esse direito especificamente, né? E recentemente a IPA Internacional fez um comentário geral a pedido da ONU, do Comitê dos Direitos da Infância, para justamente lembrar aos países que assinaram a convenção, o Brasil é um deles, são 193 países, que eles tinham direito
tinham que garantir esse direito das crianças, que está contido no artigo 31, que diz que toda criança tem direito a brincar livremente e os governantes dos países que assinaram precisam oferecer os espaços adequados para que elas tenham acesso ao lazer, ao brincar e às atividades culturais, né? Então, o Brasil tem essa, vamos dizer, essa obrigação internacional. Mais recentemente, a própria Constituição Federal de 88 assegura esse direito no artigo 227, quando ele diz que a criança tem o direito ao lazer e que todas as pessoas são responsáveis por oferecer as condições para isso, lazer, saúde, educação e convivência familiar e comunitária. E a mais recente, o Estatuto da Criança e do Adolescente também, no artigo 16, e também, recentemente, o Marco Legal da Primeira Infância tem como um dos eixos, né, de direito da criança o direito ao brincar. E ele está em 2 artigos, o artigo 4º e o artigo 17, que diz que os poderes públicos, em todos os 3 níveis, né, municipal, estadual e federal, tem a obrigação de oferecer esses espaços qualificados. A nossa associação, ela surgiu no Brasil em 97, ela está completando 20 anos neste ano, e ela é um braço, vamos dizer assim, um membro da Associação Internacional. Mas é um braço técnico, porque são todos voluntários, nós não recebemos recurso deles, nós recebemos subsídios teóricos, né? A IPA Internacional faz um evento mundial a cada 3 anos, tivemos um agora no Canadá, em setembro. No Brasil, nós realizamos em 2002, em São Paulo, um evento que reuniu pessoas de mais de 100 países e que tinha mais de 600 pessoas, foi no Memorial da América Latina. Então, nesses 20 anos, a gente percebeu uma certa mudança da sociedade como um todo, sejam os pais, os educadores, os gestores públicos, de visão em relação ao brincar. Mas ainda nós temos alguns paradigmas ultrapassados, né? Eu sempre pergunto, quem nunca ouviu falar que brincar é perda de tempo? Nunca ninguém levanta a mão, então todo mundo ouviu falar, né? Que brincar a ociosidade é a mãe de todos os vícios, né? E não é verdade, nós temos livros que mostram que o ócio é extremamente criativo, né? Então, nós estamos tentando mudar esses paradigmas e o principal para mudar isso é a informação. É a informação massiva, nós dizemos, para todos os atores, sejam pais, sejam educadores, sejam familiares, sejam empresários, sejam legisladores, gestores, todo mundo tem que conhecer profundamente os benefícios do brincar, porque o brincar desenvolve a inteligência da criança, ele facilita o aprendizado, ele contribui para o controle de comportamentos violentos. A criança que não brinca, ela é muito mais impulsiva, ela tem dificuldade em controlar seus impulsos, ela tem dificuldade em aceitar frustrações e ela reage, às vezes, com violência. Há um tempo atrás foi feita uma pesquisa na Bélgica sobre como as crianças brincaram nos últimos 20 anos e detectou-se que as crianças atuais são muito mais agressivas porque elas têm menos contato com a natureza, brincam menos nos espaços públicos, então, além de elas serem agressivas com os outros, elas praticam a autoagressão, né? E também contribui muito para isso o exagero das mídias eletrônicas, né? Agora, como a senhora falou que a Constituição fala que todos são responsáveis por assegurar o lazer, mas ao mesmo tempo a senhora também destacou que, assim, que o brincar é conduzido pela criança. Isso. Né? Qual que é a diferença? Então, o adulto ele não tem que planejar a brincadeira. Ele tem que oferecer o espaço adequado, qualificado, um espaço seguro, né? Você vê, não conheço todas as praças públicas do Brasil, mas conheço muitas. E a maioria delas está degradada, né? Tem lixo, né? Tem pessoas que fazem uso de drogas nessas praças e elas têm que ser apropriadas pela comunidade e oferecer condição para as crianças. Não precisa ter um parquinho maravilhoso, cheio de equipamentos plásticos
que também às vezes a gente vê, e num clima tropical como o nosso, é altamente prejudicial, né? Mas é preciso ter diferentes oportunidades, então, diferentes níveis. Crianças precisam correr, precisam escalar, precisam saltar, precisam escorregar. Então, se constrói um morrinho, se tem vegetação, eles têm passarinhos, têm insetos. Então, são essas as oportunidades que o adulto pode oferecer com segurança, né? E que sejam saudáveis para as crianças. Agora, o adulto, para fazer isso, ele precisa ter um bom conhecimento da importância e de como fazer isso. Por isso, a IPA do Brasil, há mais de 10 anos, capacita pessoas para brincar. Então, nós temos cursos de mediadores do brincar, que são cursos mais rápidos, que podem ser frequentados desde jovens de 14, 15 anos até o idoso. Nós estamos agora fazendo um projeto para idosos, que se chama Guardiões do Brincar, que nós vamos capacitar idosos para irem nas escolas públicas, contar história para as crianças, construir brinquedo com material descartável, né? Até porque os brinquedos e as brincadeiras do tempo deles estão se acabando, claro, as brincadeiras tradicionais, né? Esse resgate, porque o brincar é uma forma de transmitir cultura e de transmitir valores, porque a criança, quando brinca, se ela não tem uma conduta adequada, ela é isolada pelos seus pares, né? As crianças dizem, olha, você bateu, você não brinca mais, né? Então, isso é muito importante, porque ela tem que entender que o limite dela é o outro, é a liberdade do outro. Então, isso ajuda até depois na escola a criança entender. A criança tem que negociar para brincar, né? Por exemplo, se um quer brincar de pega-pega, o outro quer jogar dama, o outro quer brincar de empinar pipa, ninguém vai brincar junto. Então, eles vão negociar para discutir os diferentes interesses e vão aprender a trabalhar cooperativamente. Então, todas as competências que o mundo atual, adulto, principalmente o mundo profissional, exige, começam nas brincadeiras. Brincando, eles descobrem o significado das suas vidas. Quando eles imaginam que eles vão ser um astronauta, um médico, um chefe de cozinha, né? E tem isso também que eu gostaria muito de dizer, que às vezes com essa questão agora de se discutir a sexualidade, né, a questão de gênero, as pessoas ficam muito assim, preocupadas, né? Ai, mas isso aqui é brincadeira de menino ou de menina? Não. Para a criança, brincar é brincar. Criança brinca porque brinca. Então, vale tudo. É desempenho de papéis. O menino brincar de boneca não tem problema nenhum. Ele não vai ser pai, ele não vai ter que desempenhar um papel de pai com essa criança, então ele já está treinando. Os animais brincam para desenvolver competências que vão usar na vida adulta. E o ser humano também. Então, se a menina está brincando de mecânico, né, no carro, a menina não pode brincar de mecânico. Por que não? Nós temos ótimas mulheres que são mecânicas de automóvel. Então, elas estão se preparando para os seus papéis futuros. Então, quem não deixa o filho, o menino, né, brincar com panelinha e fogão, exatamente, depois não pode reclamar que ele não quer ajudar na cozinha, né? Quando meu neto, eu tenho 4 netos, né? Quando um deles tinha uns 5 anos, ele cismou que queria uma boneca para brincar. Eles são 2 meninos, né? E eu fui comprar numa loja. Não quiseram me vender. Falaram, para quem é? Eu falei, para o meu neto. Não, a senhora não vai levar. Eu falei, como assim? Não, mas a senhora não... Ele não é menino? Eu falei, bom, e aí? Ele não vai ser pai? Ele não pode brincar com uma boneca? E se ele resolver ser um estilista, eu não sei que profissão ele vai escolher, ele vai lidar com mulheres, com meninas, ele precisa, né? Aí, o máximo que eu consegui comprar foi um shopping que tinha uma bonequinha. Aí eles disseram, não, mas tem boneca. Eu falei, bom, para ser empreendedor ele tem que ter gênero? Não, ele pode ter uma loja de moda, por que não? Então, a própria loja de brinquedos, os vendedores tinham esse preconceito. Então, é isso que a gente tem que eliminar, vamos dizer assim, dos nossos pensamentos, né? Brincar é livre. Então, nós temos que oferecer oportunidade. Então, por exemplo, não pode brincar com arma. Tudo bem, não vamos brincar com arma. Mas eu, por exemplo, trabalhei em saúde mental 27 anos. E na nossa clínica nós tínhamos uma brinquedoteca.
Nós não tínhamos arma, mas nós tínhamos jogos, peças de encaixar. Eles iam lá, encaixavam as peças, faziam um revólver. Porque a criança representa no brincar o ambiente em que ela vive. E não necessariamente essa criança que brinca, que constrói um revólver, vai ser um assassino, de jeito nenhum, né? Então, o que acontece? Ela está representando. Se ela vive num ambiente violento e ela está acostumada a ver as pessoas utilizarem um revólver, ela vai representar. Agora, este é o momento, por isso que os adultos precisam ser capacitados para atuarem como mediadores ou como agentes do brincar. Nós temos agora, já faz uns 2 anos, um curso de qualificação profissional como agentes do brincar, porque na Europa, Estados Unidos, no hemisfério norte, isso já é uma profissão, mas no Brasil ainda não, né? Então, nós conseguimos criar com o Centro Paula Souza, em São Paulo, com o apoio da Fundação des Hommes, da Alemanha, esse curso de qualificação profissional. Então, lá nós capacitamos, os nossos alunos, nós capacitamos turmas de 30 pessoas, é um curso de 160 horas, que dura 5 meses, e é interessante porque nós já capacitamos engenheiros, médicos, pediatras, enfermeiros, professores, pessoal da área de informática, de tecnologia, todo tipo de profissional tem ido lá fazer esse curso, né, na área do brincar, porque eles querem oferecer essas oportunidades lúdicas com qualidade, né? E para todas as crianças. Não é só para criança muito pequena, não é só para criança que tem poder econômico, não é só para criança vulnerável. Criança é criança em qualquer situação, né? E brincar é um mecanismo de representação do ambiente dela. Então, nós não temos que impedir a criança de brincar, de dar tiro. Nós temos que trabalhar para que não exista essa situação de tiroteio no ambiente da criança, porque ela vai só representar aquilo que ela está vivendo. Existe até uma frase que eu gosto muito que se chama, que diz assim, as crianças aprendem o que vivem, não o que ouvem, o que vivem. Né? Então, se ela está vivendo uma situação de conflito familiar, se ela está vivendo uma situação de violência, ela vai representar no brincar. E isto é bom para ela, porque é uma forma dela se liberar daquelas emoções negativas, daquele sentimento de frustração que ela tem. Né? E evita que a criança entre em depressão. Hoje em dia está acontecendo muito a questão da depressão na infância, até os bebês. Né? Bebês e por baixo dessa postura depressiva existem emoções tanto de tristeza como de raiva, por causa de uma frustração continuada. Então, se a criança consegue elaborar essa frustração através do brincar, ela se livra, inclusive, de ter distúrbios mentais. E essa questão também da saúde mental, da depressão, eu já vi algumas vezes associada também à tecnologia e aos brinquedos eletrônicos, né, que, inclusive, num primeiro momento, quando começaram a aparecer, houve até uma esperança que isso vai desenvolver habilidades, inteligência, mas cada vez está se vendo que não, né, que isola, as crianças não brincam juntas, cada uma brinca sozinha, né? Tem vários aspectos. Primeiro que a inteligência é interativa, quer dizer, as crianças com menos de 3 anos não deveriam nem ter acesso nem à televisão. Né? Não precisa ser tão radical, mas se tiverem acesso, que seja pouco tempo. Quanto menos, menor. Melhor. A inteligência se desenvolve em contato com o outro ser humano. A criança precisa ser humanizada. A linguagem, que é fundamental para as pessoas conseguirem expor as suas necessidades, discutir as questões que a afligem, ela precisa ter capacidade de comunicação. E isso ela não desenvolve frente às telinhas, de jeito nenhum. Porque as telinhas não conversam com ela, as telinhas não abraçam, não beijam, não fazem carícia, não olham no olho. E criança precisa disso, precisa do toque. Então, mesmo quando são esses joguinhos supostamente educativos, né? Fazer a soma, clicar a cor. Não. A melhor coisa é botar a criança, se for pequena, põe lá do teu lado, se você estiver fazendo alguma atividade, e dá para ela uns paninhos, dá umas tigelinhas de plástico, umas panelinhas, uma colher de pau, ela vai se divertir muito mais. E aí você vai conversando com ela enquanto isso. Mesmo que você é mãe, ou seja, você está ocupada, então mas você pode
né? A criança adora brincar com os elementos da natureza, com água, com terra, com ar, com pipa, né? Ela precisa desenvolver os sentidos, brinquedos sonoros, brinquedos visuais, brinquedos táteis com diferentes texturas. Então, tudo isso é brincar. Se ela fica na frente da telinha, a tela é plana e fria, né? A tela não passa nada. Então, nós não somos contra a tecnologia, porque ela está aí, a gente não pode evitar, ela é importante, mas, por exemplo, colocar um iPad, né, para um bebê, é um verdadeiro crime que se comete, porque as áreas do cérebro que deixam de se desenvolver, deixam de ser desenvolvidas porque falta o estímulo humano, né? Então, pode ser conveniente para os pais ou para quem está do lado, um educador, mas não é adequado para a criança. As pessoas precisam saber disso, porque eu não acredito que as pessoas façam em sã consciência, intencionalmente. Eu vou dar isso aqui porque eu quero prejudicar meu filho. Não. As pessoas fazem porque desconhecem os efeitos negativos daquela postura, né? Antes mesmo da tecnologia, esses brinquedos muito sofisticados, cheios de detalhes, tudo assim, que já vem pronto, né? A brincadeira já está pronta. Tem uns que já brincam sozinhos, você aperta o botão e ele brinca sozinho, né? E tem outros que eles já são também todos pintados, todos cheios de detalhes, não deixam muito espaço para a imaginação da criança, que, como a senhora falou, pode às vezes pegar, né, um graveto com um pano, amarrar, e aquilo pode ser desde uma princesa, um pirata, qualquer coisa, né? Isso também é limitante, esse brinquedo que já vem muito pronto. Inclusive, existe na Inglaterra uma teoria que eles chamam de teoria da caixa de papelão, que eles acham que uma caixa de papelão é muito mais interessante para uma criança do que um brinquedo que está dentro. Tem muitas histórias até da criança que ganha um super presente da avó, do padrinho, e brinca com a caixa. Porque ela pode, se for uma caixa grande, ela pode entrar na caixa, ela pode fingir que é uma casinha, fingir que é um barco, uma nave espacial, ela pode transformar aquela caixa no que ela quiser, né? Então, a preocupação dos adultos deveria ser não comprar brinquedos, mas de conhecer mais sobre a importância do brincar, sobre como se desenvolve, como crescem as crianças, né? E tratar de oferecer a elas ambientes saudáveis, eu digo, arejados, claros, se possível, com contato com a natureza, né? Pé no chão, é muito importante, deixar correr riscos, né? Nós não podemos proteger as crianças, isso é uma tendência mundial, né? Claro, por causa de toda essa insegurança que existe no mundo todo, a tendência dos pais é proteger, mas a proteção excessiva também prejudica a criança, porque se ela não enfrenta desafios, ela não aprende a superá-los. Só quem enfrentou um desafio e desenvolve a autoconfiança. E se ela não for uma pessoa confiante, ela não será uma pessoa confiável. Então, ela precisa confiar nela mesma, né? Precisa confiar nas suas capacidades, nas suas habilidades e vencer os desafios. Então, é claro que você não vai pôr uma parede de escalada para um bebê de 2, 3 anos de idade, mas você pode oferecer a ele alguns desafios, né? Por exemplo, de escorregar, de transpor um obstáculo. E se você prestar atenção na alegria da criança quando ela consegue vencer um desafio, ela está se desenvolvendo externa e internamente. Na Dinamarca, eles já consideram crianças que não brincam com desafios ou em espaços externos um problema de saúde pública, porque impede que a criança se desenvolva integralmente. E lá, por exemplo, estão aparecendo casos de crianças com musculatura fraca, até com uma doença de idosos, que é a osteopenia, que é uma fraqueza nos ossos, porque não tomam sol suficientemente, né? Então, o Brasil, por exemplo, que é um país tropical, que nós temos tanto sol, tanta natureza, e as pessoas ficam enfurnadas dentro de casa, né? Eu digo uma cidade como São Paulo, por exemplo. Mas tem pouco, tem trânsito, tudo bem, mas também tem praça, e as pessoas agora estão, nas comunidades, estão se reunindo para melhorar o espaço, revitalizar o espaço, porque existe uma vantagem. Quando o espaço é adequado para a criança, ele é adequado para todos. Ele é adequado para o idoso, ele é adequado para as pessoas com deficiência, que também têm o direito de estar fora, as crianças brincando. Ele é adequado para as famílias, né, para as gestantes. Então, adequar os espaços públicos para as crianças é bom para todos.
Então, quando uma cidade é amiga da criança, ela é amiga do ser humano. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito a senhora por ter vindo aqui e a gente deixa aí o convite para as pessoas se informarem mais sobre a importância de assegurar às crianças o direito de brincar. Eu agradeço também, em nome da IPA, o fato de estar aqui no Senado, com esse apoio também, e convidar a todos que visitem o nosso site, que é ipabrasil.org. É bem fácil. E possam entrar na rede Brincar, que nós temos uma rede no Brasil todo para que as pessoas possam interagir e trocar experiências. Ok, muito obrigada. Obrigada. Eu conversei com Marilena Flores Martins, fundadora da IPA Brasil, Associação Brasileira pelo Direito de Brincar. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só entrar na internet no endereço senado.leg.br/TV. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode ligar gratuitamente para 0800 61 2211 ou mandar um WhatsApp para 61 99966 1616. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.